E aí, pessoal, beleza? Vamos aí para mais um videozinho aqui pro canal. Faz tempo que eu não apareço aqui, mas estou revisando alguns conteúdos, mudando a minha forma de operar. E a partir de hoje eu quero fazer uns vídeos um pouco mais rápido, no máximo de 10 minutos, para não ser muito maçante para vocês. E também para eu voltar a postar mais vídeos pro canal, né? Então, sem muita enrolação, vamos passar nas as operações que rolaram hoje e que essas operações, o que eu achei interessante, né? Seguindo o que eu gosto de ver no operacional. Então, vamos aqui no gráfico diário. É, o preço vinha fazendo um fluxo comprador bem interessante. A gente tinha esse buy to sell, foi o que ocasionou o rompimento de estrutura, e a gente tinha essa outra zona de oferta no time de 4 horas, também dá para ver no time do gráfico diário. Então, eu estava na expectativa de que o preço mitigasse essas duas regiões, ou essa aqui mais acima. Eu tava até pensando que aqui poderia ser uma indução do preço, pois dentro do POI do diário ele mitigou um imbalance de preço. Então, basicamente isso, só que ele foi e rompeu a estrutura para baixo, né, invertendo o fluxo que estava bullish para inicialmente bearish, né? E no gráfico de 4 horas, vamos lá. No gráfico de 4 horas, a mesma coisa. É, como eu vim explicado, ele mitigou, dentro do range do gráfico diário, ele mitigou um imbalance, mas aqui atrás, a gente tinha uma outra região aqui que o preço poderia vir mitigar, mas ele veio e rompeu essa estrutura aqui, porque era a última estrutura de alta, ele foi e rompeu, então inverteu a estrutura do gráfico de 4 horas. Eu até coloquei aqui, ó, será que isso aqui era uma indução ou algo do tipo? Mas hoje ele respeitou a zona de oferta, né, do gráfico de 4 horas, porque ele veio num fluxo comprador, fez um pequeno pullback, a minha expectativa era de que ele talvez consumisse esse topo aqui, fizesse só um sweep continuasse a cair, ou eu estava também pensando de que o preço consideraria isso aqui como a liquidez necessária para que o preço continuasse o movimento de queda, e foi o que aconteceu. Essa, pelo que eu estou vendo, essa liquidez foi a necessária, né, para que o preço voltasse a continuar a cair. Então, no 15 minutos, vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu apagar isso aqui. No 15 minutos, no dia 2, ele fez uma acumulação aqui do preço, né? Ele veio, estourou essa mínima, depois estourou esse topo aqui, que era o topo do range, né? E a gente estava no 15 minutos, estrutura altista, né? O preço veio, rompeu a estrutura de alta, então a gente veio, fez um pullback, e nesse ponto aqui, ele falhou em romper essa higher aqui, né? Na verdade foi aqui, né? Tentou fazer um pullback, falhou em também romper a mínima, consolidou, fez uma nova tentativa de rompimento, falhou. Então hoje deu duas ou três, deu três trades que eu achei bem interessante no gráfico de um minuto. E vamos lá no minuto, lá no comecinho da ação de preço. Lá em cima, quando o preço mitigou, aqui foi a sessão de Londres, começou às 4 horas da manhã, fez esse forte movimento de alta aqui, né? Mitigou o PAI de 4 horas, e dentro do PAI de 4 horas tínhamos
essa última região aqui, ó, o preço consumiu a liquidez, deixou esse FC aqui, né, um POI bem interessante, e aí o preço foi e mitigou no gráfico de 1 minuto. Então, aqui quem tem os segundos provavelmente pegou mais ou menos umas 6 horas da manhã essa operação. No 1 minuto dá para ver, mas acho um pouco agressivo. Claro que a gente tem um viés vendedor, então vale a pena o risco. O preço rompeu estrutura aqui, fez um rompimento de estrutura, voltou e deixou indução. O preço não mitigou essa zona de oferta, essa zona de demanda, aliás. Dentro do sub-range aqui, né, dentro da estrutura interna, o preço testou uma zona de demanda, fez uma máxima, rompeu, então aqui deixou mais indução e o preço foi e testou lá em cima. Então aqui daria mais uma entrada bem agressiva, pois ele não quebrou essa mínima aqui, mas daria uma trade bem bacana. Bom, aqui, depois que ele rompeu esse fundo aqui nesse ponto, dentro da estrutura interna, o preço testou a estrutura interna, veio testando essas chain aqui, e aqui dentro, provavelmente nos segundos, dá para ver que tem uma chain também, e deu mais uma oportunidade, pelo fato de ele ter rompido esse fundo aqui, estrutural, né? Rompeu exatamente aqui, e deu essa oportunidade com indução, né? O preço deixou indução aqui, ele foi e capturou a indução. Claro que uma operação bem em cima, né? Tipo, um POI bem pequeno também, mas deu uma operação bem bacana. E os alvos dessas operações ficaria no fundo de M15. Então, provavelmente essa aqui teria dado uma boa operação, 30R, e essa aqui 35. Nesse ponto aqui, nesse price action aqui, eu não achei nada relevante dentro aqui, pois a gente tinha essa zona de demanda, o preço consolidou, depois rompeu. Eu fiquei de olho nesse ponto aqui, porque ele veio, fez uma chain e deixou uma outra zona, deixou essa zona aqui, esse decisional aqui também, mas o preço não chegou. Eu peguei essa operação aqui e vou explicar o motivo. Nesse ponto aqui ele consumiu a liquidez, testou uma região de demanda, voltou e não rompeu. Se ele tivesse rompido, eu teria entrado aqui, mas como ele não rompeu, eu aguardei o preço romper a estrutura, né? A demanda estava no controle, eu esperei a oferta ficar no controle, que seria o supply. Nesse ponto aqui, no minuto não ficou um price action muito visível, né? Então tá que eu marquei o range aqui. No M5, aqui é um candle que engolfou essa região toda aqui. Então eu optei por deixar a região e fazer a entrada. Então fiz a entrada aqui. O meu alvo primário era este fundo aqui, então tirei uma parcial quando deu 3R, botei no break-even e o restante eu deixei rolar nessa zona aqui embaixo de demanda. Pois aqui tinha uma chain também, e aqui era uma zona não mitigada, o resto estava tudo mitigado e aqui não. Então poderia ser uma zona de reação do preço. Foi o que aconteceu, o preço reagiu, fez um sweep desse topo aqui. Daria mais uma entrada também, mas nos segundos, no minuto não deu. Claro que tem que ter uma boa visão para pegar esse tipo de entrada.
Mas se fosse só olhando o minuto, ah, daria para considerar esse sell to buy como uma zona de demanda, né? O preço rompeu a zona de demanda, deixou a indução. Provavelmente a gente consideraria mais ou menos os 50% do candle, desse candle aqui. Então a gente faria uma entrada, seguindo o fluxo, mas daria uma entrada bem agressiva para quem não tem o gráfico de segundos. Onde ficaria o take é exatamente no fundo também, pois ele respeitou essa zona de demanda. Então a gente aproveitar o que talvez seria um pullback do preço. E depois, por fim, no fim do dia, deu mais uma oportunidade. Porque, vamos lá, vamos estudar aqui o price action. Nesse ponto aqui ele meio que falhou, né? Na verdade ele fez um no close, né? Ele não fechou abaixo, mas ele fez um consumo de liquidez. A gente tinha esse doji aqui, o preço deixou indução, consumiu doji, e aqui é uma típica entrada que eu gosto bastante. Quando o preço deixa indução, o preço vai, deixa indução, consome, rompe a demanda, então a oferta fica no controle. E aqui tem um ponto que a gente pode entrar no extremo ou na zona de decisão. Eu só entro na zona de decisão quando o extremo faz um consumo de liquidez. Nesse caso aqui, foi o que ele fez. Ele consumiu a liquidez. Aqui era a última zona de demanda do preço. O preço fez uma reação, fez um pullback, rompeu a estrutura. Aqui daria uma entrada com as confirmações que eu gosto. Lembrando, eu só entro nas zonas de decisão quando o extremo faz um consumo de liquidez. Caso ele não consumisse, ele só mitigasse, tipo, vamos dar um exemplo. Ele mitigasse aqui direto, eu não entraria nessa zona aqui, porque ó, o preço testou a zona de demanda, fez um pullback, falhou. Nessa que ele fez um pullback, falhou, ele não consumiu uma liquidez interessante, né? Ele consumiu essa aqui, né? Mas não foi uma liquidez tão interessante, ao meu ver. E nesse caso aqui ele não mitigou, né? Mas se ele mitigasse e não consumisse a liquidez, eu optaria pela zona extrema, que seria nesse ponto aqui, não pelo decisional. Nesse caso aqui ele mitigou e consumiu uma liquidez bem interessante, rompeu e eu entraria aqui bem tranquilamente. Mas como eu já tinha feito a primeira entrada lá, então estava bem tranquilo. Então aqui é uma típica entrada que eu curto. Ou eu entro no decisional, que seria aqui, ou eu entraria no extremo, que seria aqui. Então aqui seria os dois tipos de setup que eu curto, né? Uma com liquidez, que seria essa, e a outra sem. O take dessa operação ficaria ou nessa mínima aqui, ou nessa aqui, ó, né, da estrutura interna, ou nessa aqui, ou no próximo ponto de demanda não mitigada. Então a gente estaria nessa operação ainda, caso pegasse. Mas é fim do dia, então não vale a pena segurar tantas operações. Então talvez eu ficaria aqui no máximo 6R. E foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido o que eu quis passar. Faz tempo que eu não falo com vocês aqui no YouTube, né? Acho que tem um mês, eu acho. E a gente acaba perdendo a prática, né? E espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar para vocês. Lembrando que o meu operacional mudou bastante. Hoje em dia eu não falo mais sobre change of character. Para mim o que importa agora é quem está no controle, né, do movimento, ou supply ou demanda. Claro que, tipo assim, a gente vai entrar nesses termos, mas não é uma coisa que eu utilizo mais, tipo, vou esperar um choque para entrar, algo do tipo, porque para mim já não faz tanto sentido, né?
esperar por um mero choque para eu fazer uma entrada não é tão objetivo. Pelo menos para mim não ficou mais objetivo esses termos, né? Para mim agora é só oferta e demanda, rompimento de estrutura e essas confirmações que eu tô passando para vocês. E no próximo vídeo talvez eu mostre um pouco do setup que eu tô utilizando. Talvez eu deixe um link aí para vocês fazerem um download do setup que eu estou utilizando. Smart Money é a mesma coisa, só muda que eu não estou utilizando mais choque ou algo do tipo. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.